Olá, começa agora mais um 30 Minutos, programa feito pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Hoje vamos falar sobre um esporte que tem conquistado um número cada vez maior de adeptos. São as corridas de rua. E o nosso entrevistado é o Rafael Fornel. Ele que é formado na Faculdade de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto e também é assessor de corrida. Obrigado, Rafael, pela sua presença aqui no programa. Obrigado a vocês pelo convite. Quais são os tipos de cuidado que se deve ter antes de começar a praticar esse esporte? Bom, o primeiro cuidado básico é procurar um médico, fazer um check-up, cardiorrespiratório, ele quem vai dar autorização para você iniciar a atividade. Depois disso, ver se tem algum problema ortopédico que é necessário a utilização de algum tipo de palmilha especial para não acabar agravando ainda mais o problema que a pessoa já possui. Depois procurar um profissional capacitado que irá orientar e periodizar todo o treinamento para ela. Obrigada, Rafael. Agora quem vai fazer a nossa próxima pergunta é a aluna Francine. Olá, Rafael, prazer. Eu gostaria de saber se a corrida é melhor do que a caminhada. A caminhada para a pessoa que vai iniciar a atividade, ela é mais indicada. E a pessoa não pode pensar, vou correr. E já, primeiro dia, já pega e já sai correndo. Não, o professor vai orientá-la, que o treinamento vai ser progressivo. Isso, com o passar do tempo, vai chegar na corrida. Mas para a pessoa que é sedentária e que ainda não corre, a caminhada é mais indicada. Principalmente, para quem quer começar e ainda não busca uma assessoria, é caminhar na velocidade que ela consiga caminhar mais rápido, desde que ela consiga conversar com uma outra pessoa. Essa é uma intensidade que vai favorecer a queima de gordura. Olá, Rafael, meu nome é Tainari e eu gostaria de saber se é melhor alongar antes ou depois da corrida. E o que acontece se a pessoa não alongar? O alongamento, ele acabou sendo uma coisa cultural, né? Que as pessoas acostumaram a alongar. Para o início da atividade, o ideal é fazer um aquecimento. Se esse aquecimento for um alongamento balístico, com movimentos, tudo bem, pode ser feito. Mas o ideal é um aquecimento. E após a atividade, é ideal que se alongue para um relaxamento, que pode ser substituído também por massagem. É um tipo de relaxamento que no momento da corrida vai contrair bastante a musculatura, e o alongamento após é para o relaxamento depois da atividade. Oi, Rafael, meu nome é Laura. Rafael, correr em jejum emagrece? Essa é uma questão bastante recorrente. A corrida em jejum, ela vai mobilizar mais o estoque de gordura que estão nos adipócitos, e ela vai mobilizar essas gorduras para o músculo. Porém, não é certo que essa gordura vai ser utilizada durante a atividade, principalmente para quem é sedentário. Então, o ideal é não correr em jejum, evitar se alimentar bem, porque se a pessoa for correr em jejum, pode causar uma hipoglicemia, acabar desmaiando durante a corrida, principalmente se estiver sozinha, é muito perigoso. Então, o ideal é se alimentar antes do treinamento. Olá, Rafael. Meu nome é Maicon. Eu gostaria de saber o que se deve comer antes e depois de uma corrida. O ideal é não ingerir leite, derivados de leite, porque é mais difícil a digestão e durante a corrida pode ser que atrapalhe a digestão e atrapalhe a corrida mesmo por um mal-estar. O ideal é tomar um suco ou algum tipo de lanche, que geralmente as pessoas elas acordam, e vão praticar atividade, ou durante o serviço, ou após o trabalho. Então, uma barra de cereal, um suco, alguma coisa desse tipo. E o ideal também é o aconselhamento de um nutricionista, procurar um nutricionista, se for possível, porque aí ele vai montar uma coisa bem específica para a pessoa. Olá, Rafael, meu nome é Jennifer. Eu gostaria de saber se existe um horário ideal para correr. Bom, não tem um horário ideal para se correr. A pessoa ela tem que perceber. Se ela correr de manhã e me sentir melhor, ela pode fazer o horário da manhã uma rotina para ela e ela usar sempre o horário da manhã para correr. Pessoas se sentem melhor à noite. Isso aí vai depender muito. O ideal é não correr no momento que o sol estiver muito forte. E se essa for a única maneira, é usar protetor solar. Existe uma enorme oferta de tênis no mercado, com amortecimento diferenciado e minimalista. Mas qual o tênis mais adequado para correr? E existe um tempo de vida útil neles? Sim, existe um tempo de vida útil. Fala-se em 500 km, 600 km, depende muito da marca, do peso da pessoa, mas geralmente a vida útil de um tênis é essa. O ideal
é que a pessoa reveze o tênis. Usar um dia depois de 2 dias, se for correr, usar o outro. Não usar o mesmo tênis todos os dias que for correr, porque ele tem um tempo de restituição do material dele que deve ser respeitado, porque a vida útil dele vai acabar mais rápido, né? E também tem várias ofertas hoje, né? Tem tênis para todos os bolsos, né? Tem tênis de R$1.000, tem tênis de R$100. Então, o ideal é que não se utilize tênis de mola ou com ar. O ideal é usar um tênis que tem uma boa refrigeração, né? Com amortecimento principalmente na parte de trás boa e que a ponta seja flexível, que é o ideal. E vai depender da pessoa se adaptar. Tem várias marcas, tem pessoas que não se adaptam com uma marca, mas com a outras vão super bem. Aí a pessoa tem que experimentar mesmo e ver qual que se encaixa melhor para ela. Eu gostaria de saber se a corrida faz cair os seios e o bumbum. Se deixa a pele flácida e envelhece. Bom, não tem nenhum estudo que comprove isso, tá? Que a corrida faz cair o seio e o bumbum. As mulheres, o que eu aconselho quando estiver correndo, não usar sutiã, usar um top, né? E às vezes tem mulher que tem celulite e às vezes com o impacto da corrida elas relatam que sente dor. Então o ideal é usar uma bermuda que comprime um pouco mais, né? Isso vai ajudar bastante. Agora, em relação ao envelhecimento, o exercício, isso surgiu porque eles falam que o exercício ele gera radicais livres, né? Foi muito debatido isso durante muito tempo. Só que o exercício ele gera radicais livres, só que ele vai gerar várias outras cascatas de reação com antioxidante. Então isso não é verdade de fato. Uma pessoa sedentária, uma pessoa obesa, ela vai gerar vários radicais livres, né? Uma quantidade grande de radicais livres, e não vai ter esse benefício que o exercício traz antioxidante. Então a melhor alternativa é fazer o exercício mesmo. Rafael, em relação ao tênis, existem vários tipos de pisadas. Você pode nos explicar? Sim, existem 3 tipos de pisadas. Tem a pisada neutra, supinada e pronada. Então, não são todas as casas, as lojas de tênis que possuem o equipamento para saber qual é a pisada, né? O ideal é que se faça um teste para saber o tipo de pisada que cada pessoa tem, é muito individual. O ideal nessa circunstância, se a pessoa não souber a pisada que ela tem, ela é usar um tênis neutro, né? O ideal é esse. Agora, se ela souber que a pisada dela é supinada, aí existem hoje várias marcas que têm tênis específico para quem tem pisada neutra, supinada e pronada. Então, se a pessoa não souber, eu aconselho que use um tênis de pisada neutra. Agora, a partir do momento que ela saiba, aí ela usa o tênis específico para o tipo de pisada dela. Rafael, eu gostaria de saber quais os tipos de treino que deve ter na rotina de uma pessoa que pratica a corrida. Bom, a pessoa que pratica a corrida vai depender se ela tem uma prova-alvo, né, do momento que ela se encontra no treinamento. Se é uma pessoa que iniciou agora, que nem eu comentei no começo, ela vai ter um período de base, né, um período de preparação, chegando próximo da corrida ela vai ter um período de polimento. Então, depende muito do nível que a pessoa está, da prova-alvo dela. O ideal é que, junto ao treinamento de corrida, faça-se um treinamento de força, né? Um exercício de musculação, né? Porque vai ajudar na prevenção de lesões e na manutenção da massa magra, da massa muscular, durante todo o treinamento. Rafael, quais são as principais diferenças na preparação de um atleta amador e um profissional? Bom, um atleta profissional, o objetivo dele é o pódio, né? Então, a vida dele é um atleta profissional, ele vive daquilo, ele faz daquilo a rotina da vida dele, é aquilo, né? Um atleta amador, não, ele tem uma rotina de trabalho, né? O atleta profissional, às vezes, treina mais de uma vez por dia, né? Então, o volume que esse atleta vai fazer, porque às vezes ele quer tirar 1 minuto, ou dependendo da prova, são segundos. Então, o treinamento em si é o mesmo, o princípio do treinamento é o mesmo. Só que o que vai ser diferente, aí é a quantidade de treino, volume, intensidade que ele vai empregar em cada atividade.
mas o princípio do treinamento é um só. A rotina de um atleta profissional é muito árdua. Rafael, você acha que com a corrida de rua seria possível promover programas sociais que auxiliam a vida de pessoas que não têm acesso ao esporte? Sim, acredito que sim. É uma forma não só para iniciação na corrida com crianças e jovens, mas para adultos também, proporcionar um esporte e um exercício físico mesmo, né? Existem vários projetos sociais, muito por participação populacional mesmo, ex-atletas que querem disseminar o esporte e promovem essas organizações mesmo, ONG, né? Então, falta um pouco de apoio político, não só para a corrida, mas para todos os outros tipos de esporte também. E a gente tem muito exemplo na África, né, que as crianças lá, elas não têm material, às vezes eles correm descalço, muito por conta desses projetos sociais, acabam peneirando e conseguem índice olímpico, campeões olímpicos, muitos vindos desses projetos. Rafael, explica pra gente alguns termos que se usam nessas corridas que os atletas que começam agora não conhecem. Tá. Bom, existem vários termos e vou exemplificar alguns aqui para vocês agora. Tem o treinamento ritmado, que é um termo que às vezes quem está de fora não entende o que tem que correr determinado num ritmo. Tem o treinamento de tiro, que é um treinamento geralmente com uma distância fixa, né, onde a pessoa tem tiro de 200, 400, 300, várias distâncias, né, que ela vai fazer um tiro, pode ser na maior velocidade possível, com um determinado intervalo. Tem vários, tem o fartlek, que é um treino onde a pessoa ela vai brincar com as velocidades, num momento ela vai correr forte, por exemplo, 2 minutos numa velocidade fraca e 1 minuto na velocidade forte. Então são vários termos que a corrida tem, que para a população em geral não entende, mas isso é coisa que na vivência mesmo a gente acaba, daqui a pouco você está conversando com um familiar e fala um termo e ele fica sem saber. Mas tem vários linguajares mesmo na corrida. A gente vai para um rápido intervalo. O 30 Minutos volta já, não saia daí. Era uma vez um cara que foi expulso do colégio aos 8 anos de idade. Motivo? Excesso de curiosidade. 20 anos depois ele inventou sozinho a primeira lâmpada elétrica. Aí o curioso virou gênio. Por isso, se você tem uma ideia, um plano, sei lá, experimenta levar a sério, mas vai lá e faz. E depois, escolhe o lugar certo para botar o seu plano em prática. Com certeza vai demorar bem menos que 20 anos para dar certo. Vestibular 2015, 1º de novembro, Barão de Mauá. Formação para realizar. Voltamos com o segundo e último bloco do programa 30 Minutos. Hoje falamos sobre corridas de rua e o nosso convidado de hoje é o Rafael Fornel. Ele vai nos contar um pouco mais sobre as corridas. Quais as lesões mais frequentes na corrida de rua? As lesões mais frequentes, principalmente no início da atividade da corrida, são lesões na perna, próximas aos pés, né? Para a pessoa não estar acostumada a fazer esse tipo de atividade, são inflamações musculares, né? Existem lesões mais graves, como uma fratura por estresse, ou até mesmo rompimento muscular. Mas são fraturas mais difíceis de ocorrer, mas pode ser que ocorra. Por isso a importância de um trabalho supervisionado, né, orientado, com uma sequência lógica, e o importante também o tempo de descanso, né, que isso o profissional vai montar de acordo com o objetivo de cada um. Agora quem vai fazer a próxima pergunta é a aluna Tainara. Rafael, quais são as outras lesões mais sérias que podem ocorrer? Então, Tainara, outras lesões, por exemplo, no caso das mulheres, uma lesão que acontece em um número superior ao dos homens é quadril. Pela projeção do quadril, né, porque a mulher é preparada para gravidez, a estrutura óssea dela é diferente, né? Então, a biomecânica do quadril da mulher, durante a corrida, pode ser que ocorra lesões no quadril, né? Isso pode, se não tiver o tratamento certo, né, procurar um médico, tem um tratamento de fisioterapia, pode ser que ela fique com um problema crônico. Então, começou a sentir um desconforto, o ideal é parar o treino, né? É a pessoa quem vai perceber. No momento que a atividade não está fazendo bem para ela,
está sentindo um desconforto muito grande, procura um médico, faz o tratamento ideal, com fisioterapia, depois, na hora que estiver 100%, aí volta para a corrida. E como podemos evitar essas lesões? Então, como eu já disse, um profissional de educação física, né, que vai poder supervisionar esse treino, periodizar, montar de acordo, porque o treinamento é individual. Então ele tem que montar para essa pessoa. O ser humano é diferente, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, o ideal é procurar um profissional que vai fazer um trabalho supervisionado e o que faz parte do treino é o descanso também. Então, às vezes, se a pessoa corre sozinha, ela corre todos os dias, sem uma lógica no treinamento, não tem uma ondulação. Então, o ideal é procurar um profissional. Rafael, qual é a dica para os novatos evitar lesões nas corridas? Então, o ideal é justamente isso, procurar um profissional de educação física, né, que vai fazer o treino orientado, de uma maneira que será progressivo, né, e não adianta a pessoa resolveu correr, já sair correndo a maior intensidade possível, não é o ideal. O ideal é procurar um profissional que vai orientar esse treinamento para a pessoa. Rafael, que lesão demora mais para ser curada? Então, depende da gravidade. Se tornou uma lesão crônica, aí quem vai responder melhor é o médico, né? Depende muito de cada lesão. Mas as fraturas e os rompimentos musculares geralmente tem um joelho também, lesões de ligamento. É muito difícil de ocorrer lesões de ligamento na corrida, mas pode ser que ocorra, né? Porque principalmente em Ribeirão Preto, que é onde as ruas são esburacadas, de repente a pessoa vai, torce, né? Tornozelo, joelho. Então essas lesões costumam demorar mais para sarar. Mas o tratamento ideal com o médico e com o fisioterapeuta. Rafael, para aquelas pessoas que querem começar a correr, aonde elas podem ir aqui em Ribeirão Preto? Então, hoje em Ribeirão tem dezenas de assessoria esportiva, né? Que fazem muito treinamento na rua. Então, o ideal é procurar as assessorias, tem várias que são muito capacitadas, né, em orientar esse treinamento. Algumas se utilizam da Cava do Bosque, que é um treinamento que é interessante, que é um treinamento na pista, né, onde a gente pode fazer aqueles tiros que eu comentei com você, que é alguma das nomenclaturas que tem na corrida. E se a pessoa for correr na rua, tomar cuidado com carro, com buraco, se for de dia, passar protetor solar, e estar sempre atento, procurar correr com mais de uma pessoa, não correr sozinho, que tem risco também de assalto, né? Geralmente a pessoa, se ela tiver um relógio, hoje tem relógio que custa R$2.000 para a corrida, e tem muita gente que tem. Então, evitar correr sozinho, procurar correr com um grupo, e o mais ideal é procurar uma assessoria, né? Hoje Ribeirão tem muitas assessorias, tem um calendário de provas enorme que a população pode usufruir, né? Uma prova é muito interessante, é muito legal, é divertido. Então, o ideal é procurar uma assessoria. Hoje, Ribeirão tem um grande número e está capacitado para atender a população. A nossa próxima pergunta, quem vai fazer agora é o aluno Michael. Rafael, quais são as modalidades de corrida que existem? Então, a maratona, que é a mais famosa de todas, né? Tanto que no último dia das Olimpíadas, é quando acontece a prova, né? A prova mais importante do atletismo é a maratona. As provas tradicionais são a de 5 km, né? De 10, que em Ribeirão tem várias durante o ano todo, 5, 10, e tem também a meia maratona de Ribeirão Preto, 21 km. E hoje em dia tá em alta corridas em montanha, eco corridas, corrida à noite, corrida das cores. Então hoje tem uma variedade enorme de modalidades para a pessoa fazer o ano todo. O calendário está recheado. Ainda, além de a Disney, no final do ano, final ou início do ano, se eu não me engano, ela promove a corrida da Disney, né? Que tem vários circuitos. Tem o circuito de 5 km, de 10, de 21 e a maratona, 42. É um seguido do outro. É exaustiva a prova, tem que fazer uma preparação adequada para poder correr. Mas é interessante porque se a pessoa faz a prova de 21
e os 42 é o desafio do Pateta. Então é um desafio que as outras pessoas que não fizeram as duas provas não vão ter aquela medalha do Pateta. E tem o desafio do Dunga, que é o 5, 10, 21 e a maratona. Então é um desafio do Dunga, as pessoas que não fizeram as 4 provas não vão ter aquela medalha. Então a Disney, que é quem investe mais em entretenimento no mundo, né, também já está preocupado com a corrida e está querendo cativar cada vez mais participantes e pessoas para participar das suas atrações, né? Rafael, e a cãibra? Ela indica a falta de potássio? Então, existe uma discussão muito grande na literatura sobre a cãibra. O que já é sabido é que é um problema eletrolítico, né? É algum problema ali de vários componentes, né? Que não necessariamente o potássio. São várias reações que vai fazer e é uma coisa recorrente mesmo. Várias pessoas têm, principalmente em prova, quando a pessoa exige um pouco mais do organismo, né? Mas não adianta ela comer banana, que pode ser, pela quantidade de potássio que tem na banana, também não é muito alta, né? Então, o ideal era se hidratar durante toda a prova, ou todo o treino. Não deixar de tomar água, se hidratar sempre. Essa é a principal dica, não correr em jejum, né, como a gente já abordou, e fazer uma alimentação balanceada e saudável. Rafael, é necessário fazer uso de suplementos ou a alimentação correta supre o atleta? Então, a indústria farmacêutica está investindo pesado na corrida, né? Eles sabem que o potencial econômico que a corrida tem, então eles estão investindo muito nisso. E as pessoas acham que elas vão melhorar, vão ter um melhor desempenho se elas suplementarem. Na realidade, não. Se ela tiver uma alimentação balanceada, principalmente em atividades até 1 hora, que geralmente é o treino durante a semana que as pessoas têm, ao final de semana, geralmente, quando as pessoas fazem um volume maior, né? Por ter mais tempo, aí as atividades às vezes passam de 1h30, 2 horas. Mas o ideal é ter uma alimentação saudável e balanceada. Quem vai falar se a sua alimentação está certa ou não é o nutricionista, né? Por isso é importante ter um acompanhamento multidisciplinar. Mas geralmente não tem necessidade de suplementar. Uma alimentação saudável vai suprir todas as suas necessidades. Se a atividade passar de 1 hora, o ideal ali é tomar um isotônico pós a corrida e se hidratar durante todo o trajeto, tá? Não ficar um período muito grande sem tomar água, e comer depois do exercício também é importante. Não tem necessidade de suplementar. Para a população em geral, não é necessário. A indústria farmacêutica adora, né? Porque acaba qualquer treino, a pessoa já pega o seu shake, né? E toma. Na realidade, isso não é necessário. A gente pode pensar assim, se o produto é tão bom, se a gente não treinar e só tomar, vai resolver? Não vai resolver. O que faz a pessoa melhorar o desempenho é o treino, é a corrida, é a continuidade, não faltar muito aos treinamentos, cumprir a planilha certinho, né? Isso que vai fazer a pessoa melhorar o desempenho. Rafael, existe a necessidade de se correr com um frequencímetro? Explique pra gente. Então, o frequencímetro, ele é um aparelho, né, para quem não conhece, que ele é colocado aqui, né, nessa região, e ele vai transmitir para um relógio compatível com a mesma marca, né? Tem várias opções hoje de marca no mercado, a partir de R$ 80, R$ 90 com o frequencímetro. E ele vai mostrar a frequência cardíaca da pessoa naquele momento. Então, é uma ferramenta interessante para a quantificação de carga. Porque no treinamento, a gente usa a quantificação de carga para ver a intensidade do treino, né? Então, é uma ferramenta interessante para ver a intensidade. Agora, se a pessoa não tiver, não tenho, é necessário? Não é necessário. Tem várias outras variáveis que a gente pode utilizar para ver a quantificação da carga de um treinamento. Tem uma que é muito simples e os estudos mostram que ela tem muita relação com a frequência cardíaca no momento, que é a percepção subjetiva de esforço. Chama-se escala de Borg. Tem uma que vai de 0 a 10, tem uma que vai de 0 a 20. A mais utilizada é de 0 a 10. E então, a pessoa corre com a percepção que ela está tendo do esforço. Então, um exemplo aqui, se a percepção dela está 7, isso já tem na literatura, que é referente à frequência tal. Então, isso não tem necessidade da pessoa
usar o frequencímetro. A pessoa, mas se minha frequência chegar a 200, eu vou passar mal, não posso chegar. Porque se a pessoa corre com frequencímetro, às vezes ela fica condicionada e ela, não quero chegar nessa frequência porque é a minha frequência máxima. Na realidade, o médico ele já autorizou, né, já deu o laudo que você pode fazer, você não tem nenhum problema cardiovascular. A frequência cardíaca muito elevada durante o exercício, ela vai fazer mal para quem tem problema cardíaco. Agora a gente costuma brincar, né, no meio da corrida do exercício, que o coração, o músculo está pedindo, o coração tem que dar conta, ele tem que mandar sangue lá, que o músculo tá a 1000 e está pedindo sangue, né? Então, com essa preocupação de algum problema cardiovascular, se o médico foi no médico, ele autorizou, tá tranquilo, tá? Mas o frequencímetro é uma ferramenta muito interessante, dá para utilizar, sim. Agora, se você tiver o frequencímetro e o relógio e não sabe ver, não vai adiantar para o leigo. Então, por isso que é importante o acompanhamento com um profissional de educação física para te aconselhar e fazer todas a programação do seu treino perante aquela frequência. Rafael, para se tornar um atleta, existe um limite de idade? Então, não vou dizer que existe um limite, né? Se a pessoa se dedicar, pode ser que ela se torne um atleta profissional e a nível competitivo, mas tem que ter uma bagagem muito grande. Tem que ter uma genética privilegiada, né? Principalmente para corrida, que, para você ter ideia, um maratonista, o recordista mundial da maratona, ele corre a prova inteira a 22 por hora, 21 por hora. Quem não tem ideia do que é isso, tem esteira em academia que não passa de 19. Então, para a pessoa virar um maratonista, é muito difícil. Não vou dizer que é impossível. E outra, geralmente os campeões de várias modalidades, eles têm no mínimo 8 anos de prática. 8 anos de treinamento, 7 dias por semana, de domingo a domingo, periodizado. Então, para a pessoa tornar-se um profissional de alto nível, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Obrigada pela sua participação, Rafael. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar um pouco mais sobre o mundo da corrida. E procure um profissional que seja credenciado, tá? Vamos fazer a atividade do jeito que tem que ser feita para trazer todos os benefícios, enormes benefícios que a corrida traz. O programa 30 Minutos fica por aqui. Semana que vem tem mais.